Tem uma pergunta aqui do Gustavo também sobre conteúdo externo. Posso trocar a leitura dos textos do portal por outras coisas em japonês, como mangás? Pois ler várias vezes o mesmo texto se torna meio cansativo. Não, definitivamente não. Os textos do portal, eles são escolhidos de certa forma meticulosa. Existe um motivo daquele texto estar ali. Esse texto que você está estudando no portal é uma continuação do texto anterior e ele é uma etapa para o que está por vir. O tipo de frase que aparece lá, o tipo de vocabulário que aparece lá, tudo é base para o próximo. E a gente colocou lá situações para abordar praticamente todo tipo de comunicação. Não vou falar todo tipo de comunicação, porque, sei lá, não vai ter gente brigando lá falando palavrão. Mas tem conversas informais entre amigos, tem conversa entre aluno e professor, ou seja, uma conversa mais formal. Tem um texto dissertativo, se você for fazer uma pesquisa em japonês, o tipo de texto que você vai encontrar. Tem o tipo de texto que você vai encontrar num anúncio publicitário. Tem um tipo de coisa que você vai escutar numa TV. Então ele tem várias situações lá, né? E justamente para você poder assistir, para você poder ler mangás e textos de fora, é que você tem que aprender o material do programa. E nem sempre esse material de fora, ele vai ser tão completo quanto o programa, no sentido de que os textos do programa não são só textos. Eu não estou só te dando texto, ó, estuda aí e lê. Você tem o texto, você tem o áudio gravado daquele texto, você não vai encontrar o áudio do mangá que você gosta para você ficar escutando ele. Ah, vamos supor que você acha de um. Tá, mas não é todos que tem. Aí vamos supor que você acha. Você não tem a explicação, você não tem uma videoaula lá explicando palavra por palavra desse texto. Você não tem as frases preparadas para serem adicionadas no Anki. Porque olha só, não é só estudar o texto. Todas as frases do texto vão para o Anki também. Então em um momento você está estudando o texto. Você está lá escutando ele, você está lendo ele. Num outro momento, quando você está revisando o Anki, você também está sendo exposto a frases daquele texto. Porque as frases do texto também vão para o Anki. Você está sendo exposto. E pode ser que você está escutando o texto um dia e você não está entendendo uma parte. E não desce aquilo lá. Aí você vai lá e está revisando o Anki. Aí você revisa, acerta uma, erra outra, tal. Aí aparece uma frase do texto. Naquele dia que você viu a frase do texto, talvez você nem lembre que ela é do texto. Porque chega um momento que o Anki tem tanta frase que você não vai lembrar de onde ela veio, qual tópico que é, qual tal. No começo você sabe, mas vai chegar uma hora que não vai. Você vê lá e naquele momento você entendeu. Porque outras frases que você revisou, outras coisas que você estudou, fez cair a ficha. Aí você entendeu. Aí você volta pro texto depois, você entende ele mais. Ou seja, as coisas são interligadas, elas se complementam, né? Além disso, no texto, né, vamos supor na improvável hipótese, né, que você pega um texto de fora e você tem o texto, você tem o áudio dele, você tem uma aula explicando ele linha por linha, você tem as frases para o Anki. Aqui no programa você ainda tem o suporte, para quando você tiver qualquer dúvida, você entrar em contato com a gente. Ou seja, você só não aprende 100% do conteúdo de um texto se você não quiser, porque todos os recursos estão lá e prontos já. Se uma coisa não resolver, ó, se só escutando você não entendeu alguma coisa, você pode ler. Se só lendo você não entendeu, você tem a tradução. Se com a tradução você não entendeu, algumas frases dos textos lá tem explicação em texto. Se ainda assim você não entendeu, todos os textos têm videoaula explicando. E se com a videoaula você não entendeu, você tem a gente. Ou seja, você vai lá e pede uma resposta personalizada. Okay? Então é importante fazer os textos e estudar adequadamente. Sobre a questão de escutar várias vezes o mesmo e achar chato, eu gosto de encarar os textos com áudio como se fosse música. Primeiro, você gosta de um estilo de música, provavelmente, que você escuta mais. Vou te convidar a gostar de um estilo de música. E esse estilo de música se chama língua japonesa. Aprende a apreciar a língua japonesa. Se você passar a apreciar ela, é tão prazeroso escutar outra língua quando você está entendendo ela. E lá você tem a oportunidade de escutar textos que vocês estão entendendo, porque eles começam de forma gradativa, né? E mesmo quando você não entender ele 100%, uma parte dele você já vai estar entendendo. Então é tão prazeroso escutar. Por que a gente escuta várias vezes a mesma música? Porque a gente gostou dela, a gente aprendeu ela, a gente memoriza a letra, memoriza a melodia, sabe o que está por vir e tal. Então, trata os textos com áudio como se fosse música. E da mesma coisa que acontece com música você começa a escutar ela pela primeira vez, você não sabe a letra. Aí depois você escuta de novo, você sabe um pouquinho da letra, né? Você vai descobrindo ela com o tempo. Até que chega uma hora que você decora, né? Você decora e ó, você escutou ela tanto, você não fez esforço para decorar, mas você escutou ela tanto que se alguém chegar para você e pedir para você cantar essa música, você lembra a letra dela certinho, do começo ao fim. Ou então alguém canta errado, você reconhece que a pessoa cantou errado. Com o texto com áudio isso pode acontecer a mesma coisa.